Esteve reunida a Comissão Permanente do Partido Social Democrata e torna pública a seguinte nota. O PSD manifesta profunda preocupação pela intransigência demonstrada pelo Partido Socialista na reunião de ontem com o Primeiro-Ministro, nomeadamente no que diz respeito à sua recusa em trabalhar na procura de um compromisso concreto e efetivo em matéria de estratégia orçamental, estratégia económica e social para o período pós-Troika. Com esta atitude, o PS parece querer auto-excluir-se do dever de cooperar politicamente na construção de um novo ciclo que brevemente se abrirá em Portugal. O PSD entende que em democracia e em política não existem divergências insanáveis quando está em causa o interesse nacional. Repito, o PSD entende que em democracia e em política não existem divergências insanáveis quando está em causa o interesse nacional. Após 2 anos e meio de grandes sacrifícios, o país conhece hoje sinais encorajadores para o nosso futuro coletivo. Exemplo disto é a atual situação de controle das contas públicas, os sólidos indicadores de crescimento da nossa economia após vários trimestres em que a produção industrial e as exportações se assumiram como motores desse crescimento, e ainda a descida do desemprego e o crescimento do emprego. Estes resultados positivos do trabalho levado a cabo pelos portugueses deveriam, na nossa ótica, ser encorajadores para o maior partido da oposição no sentido de se assumir como um aliado do rumo de sustentabilidade que Portugal trilha. O PSD lamenta esta nova recusa do Partido Socialista para compromissos duradouros que sirvam o interesse nacional. Notamos, aliás, que esta atitude foi precedida por declarações públicas de dirigentes do Partido Socialista que se nos afiguram marcadas por um espírito de radicalismo pouco compatível com as responsabilidades históricas e atuais do Partido Socialista. Lamentamos esta posição de divergência dita insanável por parte do PS, que não serve o interesse nacional e o bem-estar dos portugueses. Agora que estamos a sair com sucesso de um ciclo difícil e que se abre um novo ciclo, é muito importante que os partidos e os parceiros sociais assumam um papel ativo com contributos que possam aportar para esta nova etapa da nossa vida coletiva relativamente à construção da mesma. Esta posição do PS acontece numa ocasião em que Portugal recebe o apoio do governo alemão, que se manifesta disponível para fazer tudo o que estiver ao seu alcance para ajudar e dar continuidade ao processo de recuperação da economia portuguesa e do emprego em Portugal. O PSD continuará a cultivar e incentivar um ambiente de concertação e diálogo político, institucional e social. Repito, o PSD continuará a cultivar e a incentivar um ambiente de concertação e diálogo político, institucional e social, reafirmando que o consenso e o compromisso quanto aos desafios que o país tem de enfrentar são uma evidente necessidade para o país e uma exigência dos cidadãos, dos agentes económicos e das empresas, a que os responsáveis políticos têm de ser capazes de dar resposta positiva. Nessa medida, e porque não nos movemos por taticismos eleitorais, não deixaremos de apelar à construção de consensos. Esse apelo será continuado e queremos aqui deixá-lo bem claro, usando uma imagem explícita. O PSD terá sempre, repito, o PSD terá sempre as portas abertas ao diálogo. Coloco-me à disposição dos senhores jornalistas para responder às questões que considerem necessárias. Perguntar-lhe se entende que esta divergência insanável de que fala o PS tem prazo de validade, por exemplo, até 2015, depois das legislativas. E perguntar-lhe quando diz que o PSD vai continuar a insistir no consenso, isso significa que depois deste desfecho o PSD não acredita que não vale a pena insistir, pelo menos com esta liderança sobre isto? Não, o PSD, aquilo que aqui disse hoje e mantém, é que terá sempre a porta aberta ao diálogo e à construção de consenso. E, portanto, permaneceremos fiéis a esta busca permanente do diálogo com o Partido Socialista. Consideramos que em democracia não existem divergências insanáveis e em política as divergências insanáveis também não podem existir. E a resposta que eu lhe estou a dar é que o nosso entendimento é completamente diverso e, portanto, vamos nos manter disponíveis, abertos ao diálogo, vamos continuar a procurar e incentivar esse diálogo, não só com o Partido Socialista, mas também com os parceiros sociais.
Gostava de deixar claro que, obviamente, esse diálogo é mais importante em determinados momentos e esses consensos são mais importantes em determinadas conjunturas do que em outras. Todos nós temos consciência que o país está a fechar um ciclo político. Um ciclo muito difícil, um ciclo onde foi exigido aos portugueses grandes sacrifícios. Esses sacrifícios que os portugueses fizeram apresentam hoje resultados concretos, inequívocos, com o crescimento da nossa economia, com o abaixamento do desemprego, com o crescimento do emprego, com a diminuição das taxas de juro que o país terá que pagar no regresso aos mercados. E no momento em que os portugueses começam a perceber que se fecha um ciclo e se abre um novo ciclo, era de grande relevância para o país, para o interesse nacional, que fosse possível que o novo ciclo que se vai abrir fosse aberto no âmbito de um consenso político amplo entre os partidos que em Portugal têm a responsabilidade de se inserir dentro do arco da governação e da governabilidade do país. E, portanto, aquilo que nós entendemos como indispensável é continuar a fazer este apelo ao Partido Socialista para que aceite um diálogo construtivo e, acima de tudo, para que se comprometa com objetivos concretos. Nós ouvimos o líder do Partido Socialista, muitas das vezes, afirmar que está disponível para dar o seu consenso a uma estratégia orçamental. Mas esse consenso relativamente a uma estratégia orçamental tem que se concretizar em coisas objetivadas, em valores concretos da despesa pública, da despesa nominal do Estado, nomeadamente a despesa primária, tem que se objetivar naquilo que são as reformas que o país tem que fazer para atingir determinados valores que se comprometeu no âmbito do Tratado Orçamental. Não basta dizermos que estamos de acordo com determinados objetivos, temos que explicar e temos que concretizar esses objetivos em medidas concretas para serem atingidos. E, portanto, aquilo que nós desejávamos é que nesta altura em que o país se prepara para abrir um novo ciclo, que é do pós-Troika, fosse possível existir em Portugal um consenso político entre o Partido Social Democrata, o Partido Socialista e o CDS-PP, e obviamente todos os outros partidos e forças sociais, que tornem possível não só transmitir para o exterior uma imagem de confiança, mas também a nível interno, os portugueses saberem, com estabilidade, aquele que será o seu futuro próximo e a estabilidade das políticas públicas em áreas tão fundamentais como as finanças públicas, a política de estratégia orçamental, mas também as questões que se prendem com a estratégia para o crescimento económico e para a inclusão social. Portanto, haver esse consenso e haver uma abordagem conjunta, julgo que não só é uma obrigação que recai sobre todos os partidos sem exceção, como é, sem dúvida nenhuma, uma ambição que os portugueses têm manifestado de uma forma geral. Há uma nova frustração de uma expectativa com o resultado da reunião de ontem, mas que não nos deve desencorajar, pelo contrário, deve nos encorajar em manter esta postura positiva, aberta e de convite ao diálogo político. António José Seguro diz que há uma estratégia com a qual ele não pode concordar, a estratégia do governo para que as contas públicas se equilibrem. A minha pergunta é, o PSD está disposto a fazer, o PSD, o governo, disposto a fazer concessões naquilo que o PS quiser alterar nessa estratégia? Repare que quando começou a discussão relativamente à reforma do IRC, parecia impossível atingir-se um consenso. E foi possível encontrar-se esse consenso. Bastou para isso a vontade de todas as partes. Quando uma das partes não tem vontade, parece que é o que está a acontecer da parte do Partido Socialista, é impossível encontrarmos o consenso. Da nossa parte e da parte do Governo, está bem expresso pelo convite que foi feito e também pela postura que o Governo tem procurado manter de abertura e de diálogo com o maior partido da oposição, é no sentido de buscar esses consensos e procurar encontrar as bases sólidas para, em concreto, definir esses consensos. Dou-lhe um outro exemplo muito recente. O relatório das infraestruturas de valor acrescentado, que, no fundo, significará o conjunto de infraestruturas fundamentais que o país poderá vir a construir no futuro, poderá vir a desenvolver no futuro, quer com fundos comunitários, quer com fundos nacionais, quer com fundos privados, levou a que o Ministério da Economia convidasse todos os partidos políticos a ter reuniões de trabalho e a apresentar as suas propostas. O Partido Socialista revelou alguma hesitação de início a participar nessa reunião, mas acabou por participar. Nós, o PSD,
por várias vezes, sublinhou a importância deste gesto de disponibilidade do Partido Socialista e apontou como um bom sinal daquilo que deve ser, daquela que deve ser, a cooperação institucional entre o Governo e os partidos políticos, e também tivemos a oportunidade de participar nessas reuniões e dar os nossos contributos para o trabalho que o Governo está a realizar. E, portanto, para nós parece-nos muito clara esta questão. Há 2 anos atrás havia pessoas que não acreditavam que o rumo que o país estava a seguir levasse o país a encontrar resultados positivos. Há meio ano atrás, esses resultados, ou desde o verão de 2013, esses resultados surgem permanentemente e de forma consolidada e sustentada. São resultados positivos no plano do desempenho da nossa economia, mas são resultados positivos também no plano do desempenho do desemprego e do crescimento do emprego. Isso faz com que hoje a percepção externa que existe relativamente ao país seja completamente distinta daquela que existia há 2 anos atrás. As taxas de juros baixaram significativamente e hoje Portugal é olhado externamente, como fica comprovado pelas declarações da chanceler alemã, como um país confiável, um país que tem capacidade de cumprir com rigor os objetivos a que se propõe, como um povo. Portugal e os portugueses são vistos hoje como um povo com um grande sentido de sacrifício e com uma capacidade enorme de vencer as dificuldades coletivas e os desafios que se lhe colocam. E, portanto, não podemos desbaratar todo este trabalho que foi feito ao longo deste tempo. Aquilo que é importante é fazer participar neste trabalho, na preparação de um novo ciclo político completamente distinto, numa nova etapa da nossa vida coletiva, fazer participar todos os partidos políticos e também os parceiros sociais. Eu julgo que este é um apelo que todos os portugueses compreendem. Não se trata de um apelo de circunstância, trata-se de um apelo permanente que temos feito e acreditamos, se existir disponibilidade e boa vontade do Partido Socialista para se comprometer com objetivos concretos, com medidas concretas, com iniciativas concretas, será possível construir esses consensos. O exemplo que dei do IRC prova bem essa possibilidade e ilustra de forma clara que é possível construir esses consensos.